Boa tarde, filhos de Deus. Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Hoje estamos aqui mais uma vez, dispostos e disponíveis para a palavra do Senhor, para o nosso desenvolvimento pessoal, aprimoramento emocional, para o nosso entendimento espiritual. Esse é o propósito da leitura de Provérbios, esse projeto que simples na concepção, mas de alta complexidade de execução. São 31 dias sem falhar, e hoje estamos aqui no 24º dia. Por que é simples na concepção? Porque para você ler Provérbios é só você pegar a sua Bíblia. Se você não tiver, você consegue consultar online aí, abrir o site e ler. A complexidade ela está na determinação em você, por exemplo, eu coloquei esse projeto aqui, né, da leitura de Provérbios. Concepção é simples, é só abrir Provérbios e ler. O entendimento ele vai depender muito do seu nível, lembra, né, da sabedoria vertical e da sabedoria horizontal. O entendimento vai depender muito de como você está, em que nível você está na verticalidade, na sabedoria vertical. Como essa prática de busca da sabedoria, ela é uma coisa natural para mim, sempre esteve presente na minha vida, algumas coisas aqui o entendimento é gerado não com facilidade, mas é com naturalidade, né? Não estou inventando as coisas aqui, estou gerando entendimento e facilitando a você que está iniciando o seu estudo, né? Tanto faz de Provérbios ou tanto faz também sobre a Bíblia, mas é sobre a questão da sua espiritualidade. Eu escutei um pregador falando, né, que a religião e as escrituras sagradas elas são regras humanas para facilitarem o nosso direcionamento espiritual. Mas qual que é o propósito disso daí? É o espiritual. O propósito não é só ler, é você ter espiritualidade. Então, aqui estamos para nos desenvolver e termos entendimento da espiritualidade, sem nenhum tipo de intenção religiosa, né? Sem nenhum tipo de intenção de ser dono da verdade, mas eu tenho convicção, de que assistir esses vídeos de Provérbios, essa série toda, né, serão 31 no final, se tudo correr bem, né? Mas são 31 dias onde você tem uma profunda imersão no estudo sobre a questão da espiritualidade. Estamos com o livro de sabedoria da Bíblia, que é o livro de Provérbios, escrito há mais de 3.000 anos atrás pelo rei Salomão, tido como o homem mais rico da história da humanidade e também o legado de sábio, de homem sábio. Por isso estamos aqui depois de 3.000 anos lendo, e a Bíblia é o livro mais lido no mundo.
Então, vamos iniciar aqui. Eu vou pegar aqui a Bíblia que eu sempre utilizo, né? Apenas aqui para mostrar a referência. Essa daqui é a Bíblia King James, BKJ 1611. Você consegue encontrar essa versão aqui, o que eu estou lendo, na versão online, que é onde eu vou ler aqui, tá? Tá escrito as mesmas coisas, eu apenas faço a consulta na Bíblia aqui impressa, muitas vezes, porque na versão impressa nós temos alguns subtítulos dos provérbios. Nesse caso aqui, desde o 22 nós não temos, né? Começa no ditado 1, são 30 ditados do sábio. No 22 a gente tem o ditado 1. E hoje aqui, no Provérbios 24, a gente começa no ditado 20. São 30, né? São 30. Então, ele termina hoje os ditados aqui. E são curtos, compostos assim de, no máximo, 3 versículos cada ditado. Eu vou fazer a consulta aqui porque na versão online não tem esses subtítulos. Eles são os versículos corridos assim, tá? Você pode consultar aí. Então vamos lá, ditado 20. Provérbios 24, ditado 20, versículo 1 a 2, ao 2. Do 1 ao 2 é o ditado 1. Não tenhas invejas dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição e os seus lábios falam de danos. Então, não tenha invejas dos homens maus, nem desejes estar com eles. Não só a inveja, né? É porque assim, existe uma coisa que é de conhecimento, foi falado aqui em outras leituras de Provérbios. A partir do momento, como a nossa vida humana, tudo é regido por energia ou energias, né? E a energia ela precisa ter movimento, sabe? E como a gente tem a nossa energia, a nossa frequência, quando nós sintonizamos com alguma frequência, nós passamos a receber, a gente se conecta. Essa sintonia de frequência gera conexão. Então não é só a presença da pessoa. Você pensar nela também faz essa conexão ser real, tá? Por isso que fala para você se afastar, né? Não desejes estar com eles e também não ter sentimentos por essas pessoas, porque o que é falado aqui no versículo 1 é sobre a inveja. Essa conexão de pensamento e sentimento gera quase um estado de presença, mesmo a pessoa não estando presente na sua vida. Deixa eu encostar a janela aqui que está fazendo barulho, acho que está tendo alguma reforma aqui perto, só um momentinho. Não sei se ajuda muito, né? Mas a minha intenção é ajudar. Falando em reforma, né? Eu como o meu empreendimento é na construção civil, estou lidando com, né? Quem sabe aí, quem já sabe, né? Tenho formação em engenharia civil, construtora, incorporadora. Então tem inúmeros empreendimentos aí na construção civil e a reforma é desse jeito mesmo. Assim como tenho gravado aí alguns vídeos falando sobre a necessidade da nossa reforma. A analogia ela serve muito, tá? Você tirar piso, lixar paredes, quebrar paredes algumas vezes, remover janela, colocar outras. Na nossa vida a gente precisa fazer algumas reformas para ter mais beleza na nossa vida, para ser um lugar mais aconchegante.
E principalmente eu digo assim pela minha vivência, eu digo para você que uma das coisas mais importantes nos relacionamentos interpessoais, seja ele conjugal ou qualquer outro, profissional, tanto faz a área que você quiser colocar. Uma das coisas mais importantes, além da conexão de frequência, é a clareza. Clareza muda o jogo. Então, como eu tenho como princípio na minha vida, eu tenho a clareza, eu sempre busco, apesar de não ser sempre possível, mas eu sempre busco estar próximo de pessoas que têm clareza. Porque na clareza não existe essa expectativa, ou seja, você gerar frustração em outra pessoa é muito mais... Fica muito mais difícil disso acontecer. Então tenha clareza sobre o que você faz, o que você fala, como você responde, como que é a sua questão da comunicação com as pessoas e como você aceita as pessoas chegarem em sua vida. Muitas vezes é pela necessidade que você acaba aceitando isso na sua vida. Mas é necessário você entender que são fases. Então se aprimore, assim como eu também sempre busco me aprimorar, para que eu tenha sempre a possibilidade de ter pessoas que tenham o mesmo princípio, que é viver em retidão com a palavra do Senhor e ter clareza nas coisas. Gerar dúvidas na cabeça dos outros não é legal, não é bom. Então, temos que ter clareza. Isso daí é uma questão de posicionamento, né? Posicionamento na vida. Ser claro, nítido. Não transparente, né? Porque daí a pessoa acaba não te enxergando, entende? Mas você precisa ter clareza, ser nítido. Tá? Então vamos lá. Entendeu a diferença entre transparência e clareza? Eu espero que sim. Porque a transparência, quando você é muito transparente, você vira uma pessoa que não é vista, entende? Você precisa passar as coisas, mas elas precisam sair de você. Aí o nome disso daí é luz, é clareza. Tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários. Tanto o pessoal que está na live, geralmente eu respondo ou na hora ou acabo respondendo no vídeo no YouTube também. Os vídeos ficam gravados no YouTube, tá? Não ficam aqui. Mas no começo eu até deixava, mas eu acabei mudando, deixando só no YouTube. Eles estão disponíveis lá. Quem não sabe como chegar até o YouTube, é o mesmo nome, é Roger Miyamoto 1, ou você entra aí nos destaques dos stories aí, vai ter lá algum story lá, vai ter o link para você chegar na lista desse projeto de provérbios aqui. Eu também iniciei, não tem 2 meses isso, iniciei a questão dos vídeos sobre inteligência emocional, tá? Por causa da mentoria que eu já tenho aí, alguns mentorados fazendo parte, e eu percebi a necessidade de ter esses vídeos aí para que as pessoas tenham acesso livre, tá bom? A algumas coisas, mas elas ficam gravadas, né? A mentoria não fica gravada, eu participo online, mas é junto, é ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Ditado 21, é do 3 ao 4. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Aqui a gente está falando sobre a questão que eu sempre falo, sobre o ciclo 1 e o ciclo 2,
das coisas. Ciclo 1, o que é contemplado no ciclo 1? Conhecimento, discernimento, prática e entendimento. Por isso que aqui, ó, através da sabedoria se edifica uma casa. A sabedoria ela é um atributo divino, né? Não é um atributo humano. Através da sabedoria se edifica uma casa. E pelo entendimento, ou seja, pelo ciclo 1, ela é estabelecida. Tá? E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. O conhecimento é a etapa 1, onde você adquire o conhecimento, aí depois você faz o discernimento das coisas, né? Se encherão as câmaras. Porque não é uma câmara só, a sua mente não é uma coisa só, você precisa ter departamentos na sua mente onde você consegue fazer o discernimento entre o que serve e o que não serve. Por isso eu acabei de falar agora há pouco que muitas vezes alguns relacionamentos eles vêm até você, você aceita na sua vida, mas é por causa de necessidade, não é por causa de clareza. Precisamos nos desenvolver ao máximo para que as pessoas que fazem ou façam parte da sua vida sejam pelo seu princípio, pelo seu valor e não pela sua necessidade, para atender uma demanda muito específica da sua vida. Tá? Vamos lá. O ditado 22 são os versículos 5 e 6. Um homem sábio é forte. Sim, um homem de conhecimento aumenta a força. Aumenta, como eu falei em alguns provérbios atrás, o conhecimento ele é igual a um combustível. Combustível no carro. Se você ficar enchendo só o combustível e não andar, ou seja, não ter discernimento, né? Você pode colocar gasolina no carro, lá no banco do seu carro, ver se vai funcionar. Não vai. Você tem que colocar com discernimento, você tem que colocar ali onde vai para o tanque, o combustível. Depois a prática é você andar com o carro, né? Senão você fica lá parado. Depois você consegue encher mais e por aí vai. Aí você vai gerando funcionalidade, né? O seu carro se torna uma coisa útil. Agora, se ele só fica parado na garagem, você enche o tanque, ele vai começar a derramar. Se você não tiver discernimento, já vai estragar o carro. Enfim, é mais ou menos essa analogia, tá? O homem sábio é forte. Sim, um homem de conhecimento aumenta a força. Ele aumenta a força, mas não significa que ele entrega isso ainda, tá? É uma energia potencial. Não é uma energia que está entregando resultados. Aumenta a potência da pessoa, tá? A possibilidade. Porque com conselhos sábios, tu farás a guerra e na multidão de conselheiros há segurança. Que é a questão do discernimento. E lembre sempre, né? Não vou falar sobre só a questão da guerra, mas é por tudo que você consegue entender sobre guerras, né? Sobre atritos. Muitas vezes nós temos guerras com a gente mesmo. Não é só entre povos ou entre nações, não é nada disso. Isso aqui também. Mas pensa assim, ó. As guerras elas não começam por motivos grandes, sabe? Não começa já direto no míssil. Começa por causa do ego de alguma pessoa que não soube reconhecer que está errada. Que não soube reconhecer que ela deixou de produzir e outras pessoas produzem e ela quer tomar a coisa dos outros. Entende? Então isso daqui são as guerras. A causa das guerras é o ego, não é a própria guerra. Assim como a questão que é sempre falado em provérbios, o adultério. Adultério não é causa, adultério é consequência de egos. Falta de conhecimento e discernimento, entendeu? Encontro de pessoas que não têm o mesmo princípio. Ou não têm os valores alinhados. Isso daí a gente vai fazendo durante a vida. Ninguém já nasce com as coisas, sabe? A gente nasce sim com o potencial da vida de Deus, né? Mas nós como humanos e com o livre-arbítrio, com a inteligência, com a racionalidade,
que Deus já nos deu justamente para a gente poder evoluir. Senão Ele já fazia a gente pronto. E não foi isso que aconteceu. A sabedoria entende, a sabedoria sabe o que faz. Ditado 23, ele é apenas o versículo 7. A sabedoria é alta demais para um tolo. Ele não abre a sua boca no portão. Olha só. A sabedoria ela é alta demais para um tolo. Ele não abre a sua boca no portão. A pessoa simples, em Provérbios existem assim, né? Entre aspas, do pior para o menos pior. O escarnecedor, que é aquela pessoa que trata com desdém, trata com desprezo a sabedoria. Existe o tolo, que até sabe que existe aquilo ali, mas ela vive na ignorância. Não chega a ser um desprezo, é a ignorância. E existe o simples, que tem o conhecimento, mas não pratica. Vocês estão entendendo qual que é a diferença entre essas palavras? E existe o homem que busca a sabedoria, o homem que vive com princípios. Esse daí, ele é o mais elevado nível entre esses 4 que foi dito aqui, mas nós precisamos entender que essa busca ela é contínua e ela é talvez eterna. Tá? Eterna. Então a sabedoria ela é alta demais para um tolo. Quem é o tolo? O tolo é aquela pessoa que sabe que existe, mas ele vive na ignorância. Aí, por viver na ignorância, a vida com princípios e valores, ela acaba sendo uma coisa que é inalcançável para ela, sabe? Porque uma coisa precisa ser entendida. Olha só. Nós vivemos aqui no mundo humano, na nossa experiência humana, nós vivemos uma coisa que se chama temporalidade. Tá? Então tudo é medido através do tempo. Aí você pode ver sobre a questão de vazão de líquidos, né? Você tem lá algum volume, litros por segundo, né? Quilômetros por hora, metros por segundo, enfim, tudo é medido assim. É pelo tempo que você mede as coisas. Então, na nossa vida, o que acaba sendo é, se você viver em ignorância, quanto mais tempo você passar por isso daí, mais tempo você não existe neutralidade na vida. Esse que é o negócio. Por isso que eu estou querendo dizer isso daí. Porque como é medido no tempo, o tempo passa. Se você não tiver ação durante o tempo, quando você precisar ter alguma ação, você vai precisar ter a ação proporcional ao tempo perdido. Entende? Porque não é tempo passado, é tempo perdido. Você precisa recuperar o tempo. Entende? Então, no tempo não existe neutralidade. Porque quem está parado no tempo acaba ficando para trás. Você não acompanha o tempo estando parado, você precisa andar junto com ele. Tá? Não existe neutralidade. Ou você está produzindo, ou você está estragando as coisas. Lembra, né, que você tem que voltar e recuperar tudo. Não é, vou fazer só aquilo que estava lá atrás. Não, tem aquilo que estava lá atrás, mais o tempo perdido. Então dá muito mais trabalho. Dá mais trabalho, o esforço é muito maior, desgaste, a fadiga, tanto intelectual quanto emocional. Não existe fadiga espiritual, mas emocional e mental tem. E do corpo físico também. Tá. Ditado 24. Só enfatizando, né? Por que ela fica inalcançável? Segundo Provérbios, o tolo ele não abre a sua boca no portão da sabedoria.
entende? Porque como ele age em ignorância, ignorância não é rispidez, não é nada, é simplesmente saber que tem, mas não agir de acordo. Então, a pessoa ela sabe que tem, mas como ela não age de acordo, ela não chega nem a abrir a boca no portão. É isso que está querendo dizer aqui. Então, ditado 24. Ele é do 8 ao 12. 8 ao 12. Vamos lá então. Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de danosa. Será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado. E o escarnecedor é uma abominação aos homens. Lembra que eu estava falando dos níveis, né? O escarnecedor é o pior, porque ele despreza. Ele sabe que existe, não faz questão de entender, ele despreza e age em inconformidade. O tolo é o outro nível, né? É o que sabe que tem, mas age na ignorância. Ele sabe que tem e vai viver na vida se tropeçando por aí. São os níveis. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos a esse detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou. Aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá cada homem de acordo com suas obras? Esse ditado, o ditado o ditado 24, eu acabei de falar sobre isso daqui. Tá? Então não vou entrar aqui na redundância, eu vou deixar para que a sabedoria de Salomão seja redundante. Tá? Eu acabei de falar sobre esses 4 versículos aqui um pouquinho antes. Você vai entender. Faz a leitura aí e você vai entender o que foi dito ali. Muitas vezes eu acabo me pegando assim, sabe? Eu faço o comentário de um versículo e logo na sequência tem a explicação. Mas isso é muito interessante porque quando a gente vê novamente, muitas vezes alguma reflexão a mais vem. O livro de Provérbios, por ser um livro de sabedoria, você precisa ler ele sempre, não é só agora, tá? É sempre. Então, terminado aqui, pode abrir lá a sua Bíblia ou acessar o site lá, BKJ Provérbios. Você vai fazer a leitura e sempre vai gerando a sua reflexão também. Tá bom? Então vamos lá. Ditado 26. Ele é do 13 ao 14. Filho meu, come mel porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será a tua alma, para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Quando o tiveres encontrado, então haverá uma recompensa e a tua expectativa não será cortada. Busque sempre a sabedoria, né? Tá bem objetivo esse texto aqui. Ditado 27. Ditado 27. Ele é do 15 ao 18. 15 ao 18. Não fiques... obrigado. É muito bom a gente sempre estar em busca da palavra de sabedoria, porque não é apenas isso daqui, não é conforto, tá? Tem muitas pessoas que assistem essas palavras de conhecimento e muitas vezes por se encontrarem, né? Não por ser um escarnecedor, mas por ser uma pessoa tola, conforme está falando em Provérbios, você sabe que existe
a vida em sabedoria, mas você ignora essa vida, então você precisa acabar recuperando o tempo. E quando a gente fala sobre esforço, tem muitas pessoas que acabam se sentindo muito feridas. Essa pessoa aí, ela chega ao ponto de ser uma escarnecedora, porque o escarnecedor, ele odeia a instrução. Odeia. Então quando a gente ouve a instrução, fala assim, ó, você está errado. Você precisa recuperar as coisas que você fez de errado, né? E o tempo passou, então você tem que se esforçar mais. Então quando a gente escuta esse tipo de coisa, pessoas que estão com o coração em busca da sabedoria, escutam isso com instrução e acabam aprendendo mais. E com a visita às coisas do passado e com a prática, gerando entendimento das coisas, ela se enriquece cada vez mais. É a exponencialidade. Não, você não ganha a abrangência, você se exponencializa. É a diferença entre a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Eu falo sobre isso desde Provérbios 1, né? Há 23 dias atrás foi falado sobre isso daí. Quem tiver interesse e estiver assistindo o vídeo aí no YouTube, quem tiver interesse, né, caiu nesse vídeo aqui, tem muita coisa interessante aí, muito ensinamento desde Provérbios 1, tá? Então, tome nota, pega papel e caneta na mão, abre a Bíblia, se achar que for interessante para você, acompanhe com o vídeo e faça a sua reflexão. Se não, pode abrir a Bíblia e fazer a sua própria leitura mesmo, o que é bastante recomendável também, tá? Sempre, não só uma vez, mais de uma vez. É do 15 ao 18. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo. Não estragues o seu lugar de repouso. Porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Acabei de falar sobre isso daqui. Tá? A vida em sabedoria, ela acaba fazendo que toda vez que você precise se revisitar, você levanta mais uma vez e levanta mais forte. Tá? Quando o teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar. Desejar o tropeço das outras pessoas, por pior que seja a pessoa, desejar o tropeço delas, isso é abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. Pessoas que caem nessa daí, isso é muito comum, porque é um instinto natural humano. Essa questão da inveja, questão de não ver as outras pessoas prosperarem, né, ou terem crescimento na vida, é natural sentirmos isso. Mas é da sua responsabilidade não deixar que isso se torne uma emoção. É sua responsabilidade não deixar que isso se torne uma emoção. Se você tem dificuldade de entender o que é a diferença entre o que é sentimento e emoção, eu vou te explicar aqui brevemente, mas eu recomendo que você assista aos outros vídeos, tá? Porque assim, ó, existe a nossa mente, né? A mente é racional mesmo, existem as nossas emoções que se encontram no nosso corpo almático e existe o nosso corpo espiritual, que é a nossa verdade imutável, né? Quando você deixa passar da mente, é aqui onde você gera o discernimento, é na mente. Então quando você gera o discernimento e entende que isso é bom, você pode deixar passar e isso daí entra para o seu coração, ou seja, no seu campo emocional. Então, quando você sente as coisas que eu acabei de dizer, que é natural do ser humano, você sentir inveja, não ter empolgação ao ver outras pessoas crescerem, isso daí é normal você sentir, pensar. Mas quando passa do discernimento, ou seja, a porta que eu falo para você, o portão que você precisa criar, é após a mente. Passou a mente, ali fica um portão. Ali é onde está a sua decisão, o seu discernimento. Você fala assim, ó, você fica
e nem chega mais perto aqui desse lugar. Ou você fica aí na porta. Ficar na porta não é bom. Lembra que existe aquela questão da conexão falada em versículo 1 aqui desse provérbio. A conexão não se encontra apenas na presença, ela se encontra na sintonização de frequências. Então, quando você pensa nas coisas, quase automaticamente você entrou na mesma vibração. Você permaneceu, ou seja, deixar que ele fique no portão, é quase a mesma coisa que você ter aquela pessoa presente na sua vida todos os dias. Por isso que tem gente que fala, tá com encosto. Não, às vezes é falta de perdão mesmo, sabe? É falta das suas atitudes. Você se posicionar na vida. Então, aqui o que eu estou falando aqui é basicamente isso, tá? Você não se regozijar, ou seja, você não se tornar alegre ao ver outras pessoas caírem. Se esforce para que você faça isso quando as pessoas vencem na vida, ou quando elas estão crescendo, né? Você vai lá e se regozija, fique alegre com o crescimento das pessoas, com as boas intenções. Se você tiver boa frequência, você vai entender a frequência das outras pessoas. Agora, se você não estiver em boa frequência, tudo que os outros vão fazer, você acaba vendo com maus olhos, né? Por isso a importância da sabedoria, e pelo menos da busca, né? Que a sabedoria a gente só permite ela estar presente na nossa vida. A sabedoria é próprio atributo divino. Não é humano. Para que o Senhor não o veja e isso o desagrade. Então, quando o teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração, quando ele tropeçar. Para que o Senhor não o veja e isso o desagrade e desvie dele a sua ira. O 19, versículo 19 ao 20, compõem o ditado 29. É do 19 ao 20. Não te desgastes por causa dos homens maus, nem tenhas invejas dos perversos. Porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. A lâmpada aqui eu já expliquei, né? A lâmpada é que assim, Deus é a fonte de luz, é a fonte de luz. Uma lâmpada é uma fonte de luz. Nós, como seres espirituais, vivendo uma experiência humana, nós somos a própria luz de Deus. Só que Deus é a fonte de luz. Só que entenda, né? Não é porque se apaga em você, ou seja, que você não permite Deus, que a vida dos outros será apagada também, né? Então, quando você não permite que Deus esteja, e Ele esteja presente em sua vida, porque presente Ele está, mas você não reconhece isso, então a sua lâmpada, a sua clareza, a sua vida, ela deixa de ser iluminada. Não é abençoada por Deus, né? Porque Deus o fez assim também. E estamos aqui apenas evoluindo, tá? Mas é de necessário entendimento o que quer dizer a lâmpada do perverso será apagada. Ou seja, aquilo que eu sempre falo sobre o favor de Deus, né? É a graça de Deus somada ao mérito. Quando você tem mérito e você tem a graça de Deus, você tem o favor de Deus. Ou seja, Deus ele empurra você para o seu crescimento. Agora a graça é só você estar vivo aí. Você está assistindo isso aqui, você está vivo, você já está recebendo a graça. Você só não tem mérito ainda. Talvez, se você tiver mérito, alegra o meu coração. Alegro muito o meu coração. Tá? O 21, o versículo 21 e o 22, ele compõe o ditado 30. E aqui nós encerramos os ditados, são 30 ditados, né? Tá. Ainda não encerramos o provérbio 24, mas encerra os ditados, que são 30. Então, 21 ao 22. Filho meu,
Teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança. Porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos. Quem a conhece? O temor ao Senhor, ele é dito em todo o provérbio. Todo provérbio fala sobre isso daqui. E não tente interromper uma pessoa que está no favor. Acabei de explicar o que é o favor. Por quê? Porque na tentativa de interromper o favor do Senhor, levantará a sua calamidade. Eu vi uma palestra muito interessante falando sobre isso, né? Agora, como eu não tenho estudo total bíblico, assim, eu não vou saber citar nomes, nem o livro e etc, né? Mas eu vou passar aqui a experiência e a frequência dessa passagem. Existem muitas pessoas, nós, né, que vivendo essa experiência humana, nós precisamos entender que a inveja e esse tipo de perseguição, ela é normal, ela é natural da vida, tá? Da vida racional. Então, existem muitas pessoas que ao verem você crescendo ou fazendo algo de bom, elas vão tentar jogar em você pragas, né, entre aspas, ou tentar te diminuir a sua honra, diminuir o seu mérito, diminuir o seu propósito. E nessa tentativa, quando você está no favor de Deus, Deus transforma a frequência dessa pessoa em graça. E ela acaba impulsionando a sua vida. É Deus que, quando age no seu favor, faz os seus inimigos te tornarem o seu fã-clube. Entende? É quando você está no favor de Deus. Então tem gente que vai tirar um sarro das coisas que você está fazendo e ela acaba falando de você. Só que ela não sabe que existem inúmeras outras pessoas que não são perversas como ela, né? Ela não sabe que existem pessoas que não são perversas como ela, e quando essa pessoa leva o errado, a intenção errada para as pessoas certas, essas pessoas certas elas multiplicarão você, que foi a fonte dessa conversa fiada aí. Então, a bênção e o favor do Senhor, ele é incontrolável e é imparável. Ele é o Criador do universo, então ele tudo cria, tudo transforma. Mas entenda, orar e amar os nossos inimigos, por isso é necessário a gente amar e orar para os nossos inimigos. Tá? Porque eles também são fontes propulsoras do seu propósito. É sua responsabilidade transformar todo tipo de crítica, todo tipo de insulto em energia para você crescer, não para você paralisar. É sua responsabilidade. Lembra, o favor é a graça de Deus, mas é somada ao mérito. O mérito você consegue só quando você tem o seu esforço. Tá? Então, agora, o título desse... mais um subtítulo, né, do 23 até o 34 serão mais ditados do sábio. É o nome desse subtítulo. Mais ditados dos sábios. Não sei se está escrito assim propositalmente, né? Olha só, mais ditados dos sábio, sem plural no sábio. Vamos tentar entender aqui o que isso quer dizer. Acredito que não seja um erro de escrita, né? Mas está escrito assim, só para te informar. Na versão online, como não tem esses subtítulos aqui, você acaba nem percebendo que existe essa separação das coisas, né? Mas como tem aqui, eu sempre menciono para enriquecer o nosso estudo aqui.
Versículo 23. Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízos. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão. Quando a sua emoção, né? É mais a sua emoção. Porque a mente, muitas vezes, ela até sabe que uma pessoa é errada, né? Nós vemos muito sobre isso daí na questão política. As pessoas até sabem que alguém é errado. Não vou falar aqui sobre questão de esquerda e direita, mas cabe para todo tipo de julgamento. Tá? Independente da sua escolha, independe da sua escolha. A pessoa até sabe que alguém pode estar errado. Aqui, na mente. Mas como o coração, as nossas emoções são crianças, às vezes nós estamos atendendo necessidades emocionais e não as necessidades reais. Isso acontece muito por causa do desalinhamento emocional com o mundo real. É quando isso acontece. Fanatismo político, fanatismo religioso, todo tipo de fanatismo é um desalinhamento emocional. Então, quando você julga justo uma pessoa que só faz o mal, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão. Mas para aqueles que o repreenderem, haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. O julgamento não é bom, né? Mas você ter bom juízo é recomendável. Durante todo o Provérbios aqui fala a mesma coisa. Julgar as pessoas não é bom, mas ter bom juízo é bom. Tá? Porque isso evita que você entre na frequência, entende? Dessas outras coisas. Por isso que é bom, é recomendável. Não é uma regra, é recomendável. Vou afastar um pouquinho a câmera aqui. Todo homem que dá uma resposta correta deve beijar seus lábios. Ou seja, quando você age corretamente, os lábios, eu sempre falo aqui, eles são os nossos princípios. Ou seja, dê honra e dê mérito aos seus princípios, porque com certeza isso não foi construído com tanta facilidade assim. Com certeza absoluta. Prepara a tua obra fora e torna-a apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Aqui fala mais ou menos sobre a questão do discernimento e você deixar entrar as coisas na sua morada, né? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Prepara a tua obra fora, ou seja, lá você faz o discernimento, né? Você fala o que é bom, o que é ruim. Torna apta para ti no campo, ou seja, coloque em prática as coisas que você faz de bem. E depois isso daí edificará a tua casa, ou seja, isso daí formará a sua morada. 28. Não sejas sem motivo testemunha contra o teu vizinho, e não enganes com os teus lábios. Lábios, como sempre eu falo, é o princípio da expressão. Tem gente que, por motivos maiores, a pessoa ela não tem a audição ou ela não tem a fala. Mas essas pessoas elas conseguem fazer a leitura labial. Identificam o que você quer dizer simplesmente fazendo a leitura do seu lábio. Ou seja, isso é o princípio da fala. É como um bebê aprende a falar. Ele aprende olhando para sua boca e ouvindo o que você fala. Aí ele, com o cognitivo dela, ela fala assim, aquele movimento de boca faz tal som.
Entende? Aquele movimento dos lábios faz tal som. Então aqui é o que sempre fala. Não enganes com os teus lábios, não é nem só com as suas ações, é nem os seus princípios podem ser enganados. Tá? Os seus princípios principalmente, porque a partir do momento que você perde o princípio, todas as suas ações podem ser de direcionamento enganoso. Não digas, farei a ele como ele fez a mim. Ou seja, vingança, né? Ou tratar isso com esse tipo de sentimento. Eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Isso é a voz do Senhor. Não digas, farei a ele como ele fez a mim. Eu, o Senhor, né, recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. O Senhor pesa, não só ele contempla as nossas ações, mas ele pesa a nossa alma, ele pondera a nossa emoção e pesa o nosso espírito. A balança é do Senhor. Essas palavras eu digo assim porque existe diferença, né? A contemplação, a ponderação e o peso da justiça. Entende? Então, ele contempla as suas ações, pondera as emoções e pesa o seu espírito. Quiser anotar aí, é muito importante isso, tá? Escreve aí. O Senhor pondera, não contempla as ações, pondera as emoções e pesa o espírito. Se você não entende qual que é a diferença entre uma coisa e outra, principalmente ações, emoções e espírito, aí eu recomendo que você assista toda a série de provérbios aí, porque eu falo em quase todos os vídeos. Eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento. E eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto sua superfície, e o seu muro de pedras estava demolido. Que está falando sobre a preguiça, né? E o homem vazio de entendimento. Ou seja, pode ser tanto o tolo, quanto o simples, quanto o escarnecedor. Tanto faz qualquer um deles. A preguiça fala aqui que é a morte adiantada, né? Então olha como que se encontra. E eis que ela estava toda cheia de espinhos. Urtigas tinham coberto sua superfície. Ou seja, tinha só feridas e coisas nada a ver, né? Mato crescido ali, que não tinha nada a ver com a vinha. E o seu muro de pedras estava demolido. Ou seja, a pessoa ela não se encontra nem numa fortaleza, muito menos sem estrutura. É um homem vazio de construção e geralmente ele se encontra sem uma mulher ao lado. Mas se você for mulher, aí cabe a primeira parte ali, tá? Então eu vi e o considerei bem. Olhei sobre ele e recebi instrução. Então olha só, como que é o olhar da pessoa sábia, né? Ele olha a situação que se encontra, a vinha do preguiçoso, né? Daquele jeito que eu acabei de falar. Mas o homem que é sábio, ele acaba aprendendo com o erro dos outros. Você não precisa errar para aprender, sabe? Apesar de que com o erro, uma pessoa sábia ela também aprende. Mas uma pessoa sábia, além do normal, ela acaba aprendendo com o erro dos outros. Ou seja, você observa as ações, olha o resultado e fala, aquilo ali não é bom. Né? Mesma coisa que você vai ensinar para os seus filhos. Aí imagina uma pessoa que você ama muito, né? Fala assim, você quer saber quais são os efeitos do crack? Experimenta, sabe? Não, olha lá o pessoal da Cracolândia lá, vê como eles estão vivendo, sabe? Abençoe aquelas vidas.
e toda boa intenção, mas dá uma olhada nos resultados daquilo ali. Se você olha, observa, igual está falando aqui, então eu vi e eu considerei bem. Olhei sobre ele e recebi a instrução, ou seja, eu aprendo com o erro dos outros. Não precisa provar para ver que faz mal, tá bom? Então aqui, 33. Ainda um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Deixa eu ver o que é isso aqui, toscanejar. Não sei o que isso significa. Toscanejar. Cabecear com sono, abrindo e fechando os olhos repetidamente, dormitar, cochilar. Entender que a pessoa está, né, nesse sentido aqui. Então, ainda um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja e a tua necessidade como um homem armado. O enriquecimento, igual eu falo, ele vem através do esforço. E eu não estou falando apenas do enriquecimento financeiro. É sobre todas as riquezas. Quando é financeiro, é só financeiro. Tá? A gente precisa delimitar. Riqueza é tudo o que é admirável. E a riqueza financeira também é admirável. Só que ela é só um atributo, né? Uma das coisas. Que é muito importante também para a nossa vida. Só que a riqueza é tudo que é admirável. Então, se você constrói uma vida com princípios e valores, você é uma pessoa admirável, porque no seu princípio está o valor. Agora, se você não constrói uma vida em princípio, mas enche seu bolso de dinheiro, o seu bolso é admirável, não você. Essa é a diferença, tá bom? Então, a mesma coisa que eu digo também sobre a forma física da pessoa, saúde física, né? Aquela beleza que é reconhecida dependendo dos povos e dependendo da individualidade de cada um. Tem gente que gosta de tal jeito, tem gente que gosta de outro jeito. Não estou aqui para definir o que é belo, mas uma pessoa que ela só vai em busca disso, a pessoa que vai dar o valor apenas àquilo, não ao princípio. Por isso precisamos enriquecer o nosso princípio para que todas as nossas coisas sejam admiráveis. Só não precisamos depender da avaliação alheia, né? É aquilo que eu sempre falo, que eu gosto muito dessa explicação. Você vive uma vida em excelência. Se isso é bom ou ruim para os outros, isso pouco importa para você, porque o que você fez de coração e era o máximo que você podia entregar. Bom ou ruim, são 8 bilhões de avaliações aproximadamente no mundo. O que você precisa estar é você contente com você mesmo, satisfeito, alegre, né? Feliz com seus resultados e se dedicando dentro dos seus esforços. Aqui encerro Provérbios 24, e como praxe eu sempre faço uma oração. Então, vamos lá. Ó Deus Pai, nosso Criador, Rei do Universo, que está em todo lugar, está em todo tempo, nos abençoa, nos ilumina sempre. Peço com muita humildade, Senhor, que nos dê sempre acesso ao seu coração e à sua sabedoria, porque sabemos que isso é bom. Porque o Senhor, como forma de amor universal e está em todos os lugares, nós nos sentimos amados a todo tempo. O Senhor nos fez e o Senhor nos ilumina. Precisamos sempre pedir muita fé, muita coragem e muita força para seguir dentro do caminho que o Senhor tanto quis para nós. Encontramos dificuldades na vida para conseguir exercer essas atividades, mas é na dificuldade também que aprendemos.
Por isso agradeço, Senhor, pela sabedoria da vida, por toda a sua criação, que as bênçãos e todas as outras oportunidades, todas as circunstâncias são oportunidades para o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento, tanto intelectual quanto emocional e também espiritual. Quero sempre estar presente, Senhor, na sua vida, porque eu sei que o Senhor sempre está na minha. Então peço bênçãos à minha vida, ao meu lar, à minha família e à família de todos os que estão aqui nos assistindo, seja ao vivo ou no nosso vídeo gravado. Eu digo nós porque eu sei que o Senhor está aqui comigo. Por isso, Senhor, permita, dentro do que o Senhor achar necessário, que esse vídeo alcance o coração daquelas pessoas apenas que o Senhor permitir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã teremos o Provérbios 25. Muito obrigado sempre. E os que sempre estão acompanhando aí, né? As pessoas de sempre. Tá bom? E tamo junto. Muito obrigado. Seja vida na vida de outras pessoas. É simples assim. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã. Valeu. Tamo junto.